provavelmente físico, como o Otto bem colocou, nós todos estamos colocando aqui, mas ilimitado, que não se decompõe. Aí entra a parte. As chagas foi apenas para que os discípulos o reconhecessem naquele tempo, naquele momento, naquele contexto, porque nós vemos também João em Apocalipse falando outra forma dele aparecendo. Então, seja de uma forma, seja de outra, segundo o que foi dito, mestre Reiner, eu não acredito que fique esse corpo, sabe? E vamos dizer assim, aqui teremos outro novo. Na realidade, nós teremos esse mesmo corpo e depois modificados, ou seja, transformados, né, pelo poder daquele que o capacita, que é Jesus Cristo. Então, por enquanto, até aqui, né? Depois a gente vai falar do estado eterno também, que é uma coisa muito maravilhosa, que é outra que tem muita especulação nesse meio. É isso. Amém. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Temos aqui um texto, temos aqui uma referência. Ô, mestre Fábio, no tocante à forma na qual João relata, né, em Apocalipse, a revelação de Apocalipse, livro de Apocalipse, a forma no qual João relata, né, a sua... Como que ele descreve Jesus, vamos dizer dessa forma, né? Você pode deixar claro para nosso entendimento aqui, se João, ele teve uma visão, né, ou ele, arrebatado em sentidos, ele pôde ter oportunidade de ver Jesus como da forma, né, que ele está lá. Não sei se eu fui claro na pergunta, mas foi claro na pergunta? Acho que sim. Você quer saber como que João viu, não? Já pode? Isso, se você já quiser responder agora. Entendi, vou responder. Então, mestre René, os demais aqui, os amigos, irmãos e todos do chat. O que nós podemos observar, né, é que João, na ilha de Patmos, está ali tendo visões, né? E, diante disso, eu creio que esses homens do passado, do primeiro século, se esforçaram com muito amor e carinho, mestre René e os demais, para tentar passar, né, uma visão mais próxima do que eles conseguiam ali compreender do que estavam vendo. Por isso que o livro de Apocalipse é cheio de simbolismo, né? Então a gente vai observar isso. E eu imagino, quando eu leio, que ele está, de fato, né, recebendo essas revelações, seja talvez no corpo, fora do corpo, assim como o apóstolo Paulo fala, né? Eu imagino que ele esteja vendo ali o Cristo no seu estado divino, vamos dizer assim. E isso é meio complicado falar dessa forma. Eu posso estar errado, né, da forma que eu estou me colocando aqui. Mas eu vejo que, por exemplo, quando nós falamos aqui do caminho de Emaús, quando nós falamos da parte de Jesus mostrando ali que era ele mesmo, e também o Otto bem citou, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele retornará, a ideia é que ele será um retorno ali visível, né, para todos, mas eu imagino que poderá sim ter a mesma aparência, mestre Reina. E aí isso é que complica quando nós vemos o que João pode ter visto, né? De repente ali uma questão de poder, ou a forma que ele expressou, né? Como ele viu Jesus, com o nome escrito na coxa, porque o livro de Apocalipse é cheio de simbolismo, de fato. Então, assim, eu digo que eu não poderia afirmar aqui totalmente qual seria das duas partes. Poderia, naquele momento, apresentando ele como corpo e corpo físico para os discípulos, e depois João já vê na sua, de repente, na totalidade da sua glorificação, ainda que já tinha sido glorificado, né? Aí é um pouco mais complexo. Não sei se eu consegui responder, mas é isso que eu vejo.
O Apocalipse, Certo. mestre Reiner, tem uma coisa interessantíssima. Você que pegar a sua Bíblia e em algum momento fizer a leitura do texto de Apocalipse, vai perceber do evento ouvi e vi. Quando João ouve, ele ouve certas coisas. Quando ele vê, ele tem o detalhe completo da ação. Quer ver uma situação como essa? O próprio capítulo 1 de Apocalipse, em que nós estamos fazendo essa menção, né? No versículo 10 do capítulo 1 diz: achei-me em espírito. Tá vendo? A condição do texto, ela já dá uma sugestão do que está acontecendo. Então, ele foi levado de uma forma espiritual. Como eu não sei usar bem a palavra que o Reiner disse, você disse que é um arrebatamento de sentidos, e seria isso? Ele foi arrebatado dos sentidos, né? Até a ambientação de vários locais onde ele vê, né? Só que ali mesmo ele Seria diz... Seria a mesma menção do apóstolo Paulo? Seria a mesma menção do apóstolo Paulo? Que ele foi caso? Em espírito? Ele foi em espírito. Fora do corpo ou no corpo, eu não sei, ele fala. Não sei. É porque eu acho que para aquele que está nessa condição, ele não tem uma ação assim direta. Daniel, quando recebeu a presença do anjo também, ele se viu como morto. Né? Ele não sabia se ele estava respirando ou não, se ele estava vivo, se não estava. Assim como nós vamos ver aqui que o João passou pela mesma experiência. E o texto diz, e eu ouvi atrás de mim. Percebe? É sempre ele ouve algo que é atrás dele, está vindo de trás. E quando ele se volta para ver, aí nós vemos o versículo 12. Nisso eu estou lendo o versículo 10 do capítulo 1. Achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta. No dia do Senhor. Feliz sábado para você, meus queridos. Tem que aproveitar, né? Fazer a brincadeira aqui. O versículo 12 diz... Sair do sapo mesmo. Então... Sair do sábado da tarde. Hã? O texto, assim, próximo do original, está nesse sentido mesmo, ao sair do sábado da tarde. Não é então eu tô ligado. Mas tudo bem, deixa para lá, senão vai dar problema. Voltei-me para ver quem falava comigo. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, aparece um simbolismo. É verdade. Aí, esse simbolismo diz, um semelhante ao filho do homem. Essa figura, filho do homem e semelhante ao filho do homem, ela já aparece em profecias mais antigas, como o caso de Daniel, que faz a clara referência de que esse é um agente divino humano. É um agente que ele tem figura humana, mas ele é divino. E a única figura que encaixa essas duas personalidades é o nosso Senhor, né? Então aí está muito mais claro do que nunca de que ele vê uma coisa, ele ouve uma coisa, depois ele vê. E no ato que ele vê, ele olha para essa pessoa que está vestindo com vestes talares e cingido à altura do peito com cinta de ouro. Então ele está vestindo roupas sacerdotais. Mas para passar uma ideia, ele está vendo 7 candeeiros. Mais uma ideia, um exemplo de como se eles tivessem visto o santuário. Esse é o imaginário que a gente tem que descortinar para as pessoas. O nosso Senhor glorificado está mostrando que ele é o resultado de tudo que eles acreditavam a respeito do santuário. Os candeeiros, que depois eles vão explicar, que também são a menção aqui a respeito dos mensageiros de Deus, depois que são os anjos, e que são estrelas, depois as igrejas, tudo vai se descortinando, mas o pano de fundo do Apocalipse, nesse ato aqui, é o Antigo Testamento, e principalmente o santuário. E a figura que está sendo demonstrada ali, no meu ponto de vista, é o sinal claro de um Jesus glorificado. Glorificado e a resposta de todos os anseios para quem está desacreditado e sob perseguição. Que resposta? Aquele que é o Salvador continua sendo o templo vivo, o único capaz de nos conceder tudo aquilo que ele prometeu. E agora ele nos dá a sua mensagem.
E perceba, o Apocalipse é quiasmático. O que é isso? Ele começa um assunto e ele vai devagarzinho, um encaixa no outro. É a poesia hebraica. E essa poesia hebraica é tão bela que eles começam do fim para o começo, né? Você pega lá um trecho que é o começo, que encaixa com o final. E quando vão se encontrando as frases poéticas, é o centro que é o mais belo. E no mais belo desse centro está o versículo 7. Estranho, né, eu falar isso, mas é o mais belo desse centro, que é o versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, de novo, volta para o que eu tinha comentado lá no início. O mesmo Daniel Jesus 7. que o viste, o mesmo Jesus que o viste subir, voltará. A pergunta do Renner é muito séria e eu espero que ele tenha mais elucidação para nós, porque eu só estou fazendo uma descortinação assim, ó, digamos assim, dos símbolos desse texto. Eu acho que ele tem coisa muito bonita e bela por aí.